noite, amigos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje, quem vai desenvolver o estudo da noite de hoje é o nosso amigo Rogério, e ele vai falar sobre a vida e obra do aniversariante do dia. Dia 2 de abril, nós comemoramos o aniversário de Chico Xavier. Então, hoje a palestra vai ser tudo em homenagem à história e à luta do nosso querido Chico Xavier, que o Rogério preparou com muito carinho a apresentação para nós refletirmos e, ao mesmo tempo, mentalizar, vibrar para esse espírito que fez tanta coisa em prol do movimento espírita brasileiro e até mesmo no cenário internacional, né? Então, que a gente possa ali vibrar por Chico. Mas antes, Samanta vai fazer a ambientação do livro Pão Nosso, lição 79. O mais dos discípulos. Tudo naquele que me fortalece. Paulo. O discípulo aplicado severo. De mim mesmo nada possuo de bom, mas Jesus me suprirá de recursos segundo as minhas necessidades. Não disponho de perfeito conhecimento do caminho, mas Jesus me conduzirá. O aprendiz preguiçoso declara: não descreio da bondade de Jesus, mas não tenho forças para o trabalho cristão. Sei que o caminho permanece em Jesus, mas o mundo não me permite segui-lo. O primeiro galga a montanha da decisão, identifica as próprias fraquezas, entretanto, confia no divino amigo e delibera viver as lições. O segundo estima o descanso no vale fundo da experiência inferior. Reconhece as graças que o mestre lhe conferiu. Todavia, prefere curtar-se às elas. O primeiro fixou a mente na luz divina e segue adiante. O segundo parou o pensamento nas próprias limitações. O mais é a condição que, nos processos verbalistas, habitualmente nos define a posição íntima perante o Evangelho. Colocado à frente do Santo Nome, exprime-nos a firmeza e a confiança, a fé e o valor. Contudo, localizado depois dele, situa-nos a indecisão e a ansiedade, a impermeabilidade e a indiferença. 3 letras, mas 3 letras apenas instruem-nos o rumo. Assim recomendo meus princípios. Mas Jesus pede outra coisa. Assim conselho de Deus. Mas não posso fazê-lo por meio de uma palavra pequena e simples. Nós fizemos a profissão de fé ou profissão de ineficiência. Lembremos de que Paulo de Tarso, não obstante apedrejado e perseguido, conseguiu afirmar, vitorioso aos Filipenses: tudo posso naquele que me fortalece. Então vamos elevar nossos pensamentos, agradecer ao amigo Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, Desejo de Menezes, mentor espiritual dessa instituição. Agradecer pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia, para que possamos aprender, meditar, refletir, para vivenciar as lições com a família, com a sociedade, mas ao mesmo tempo retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Hoje um dia especial, um dia de agradecimento a Chico Xavier pela oportunidade que nós temos dos seus mais de 400 livros psicografados, da qual que hoje temos obras complementares dentro da doutrina espírita, oportunizando ainda mais o alcance do conhecimento, respondendo dúvidas, mas ao mesmo tempo consolando corações. Que a gente possa, durante toda a palestra, mentalizar naqueles espíritos que passam por provações,
sofrimentos, desafios, e que a gente possa, ao ouvir os relatos e as mensagens que o nosso irmão Rogério preparou, junto com a sua falange amiga, refletir para vivenciar e, ao mesmo tempo, cumprir com o chamado que nos foi enviado para colaborar com esse planeta em regeneração. Nos ampare, hoje e sempre, que o Senhor que assim seja, graças a Deus. Então, nós vamos passar a palavra para o Rogério, que ele vai falar sobre o tema Chico Xavier, Vida e Obra. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine e nos ampare nessa oportunidade. Que o nosso irmão Bezerra de Menezes, que é o mentor da nossa casa, possa ser conosco, e que o Chico, de onde ele estiver também, a gente possa emanar para ele vibrações de agradecimento por tudo que ele nos ensinou, e que ele possa, mais uma vez ainda, dedicar um pouquinho, um minutinho, me ajudando nessa empreitada de falar sobre ele. É uma tarefa difícil, a gente não tem essa oratória toda. Eu já ouvi muitas palestras a respeito, o Divaldo, então, incomparável nisso, né? E várias oportunidades, ele já contou vários casos que ele acompanhou de perto do Chico. Então ele tem um jeito muito especial de tratar as coisas e prende a atenção da gente. Bom, eu fiquei pensando como é que eu ia desenvolver essa tarefa, né? E aí a gente viaja, vai bem longe, porque tem muitos casos para se lembrar dele, mas a gente acaba ficando repetitivo também, né? Quando a gente está assim, entre amigos, conversando, cada um fala uma coisa, flui legal, é interessante, é estimulante, mas eu fiquei pensando que, de repente, eu falando aqui, sem essa oratória toda que eu não tenho, né, podia ser muito repetitivo. Aí, o que a gente pode aprender? E aí, eu ia lembrar aqui uma poesia, vou pular essa parte, porque na correria o livro ficou para trás do Parnaso, tá? Então a gente vai direto. Então, assim, eu pensei assim: o Chico é, como dizem, um espírito iluminado. E aí, como falar dele? Aí eu lembrei das questões, de algumas questões do Livro dos Espíritos, que, para a gente nortear isso aí, a questão 258 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a escolha das provas, a questão 261, que explica que só os fatos principais que interferem no nosso futuro são programados, e que aqueles fatos mais corriqueiros correm por conta do nosso livre-arbítrio. Podem influir ou não no nosso futuro, porque depende de nós, de como a gente vai agir, né? Se a gente está agindo de acordo com o que a gente programou, ou se a gente está desvirtuando. As questões 114 a 127, que fala sobre a progressão dos espíritos, a questão 132 e 133, a questão 100 a 113, que fala da escala espírita, e o capítulo 3 todinho, que fala sobre o retorno à vida espiritual. E, ao mesmo tempo, também a gente lembra as passagens do Antigo Testamento. Isso tudo para ter uma ideia de como abordar, porque quem é o Chico? A gente conhece o Chico Francisco Cândido Xavier,
o homem encarnado, o homem que realizou uma atividade, mas o espírito imortal, quem ele é? Aí, segundo a doutrina espírita que a gente estuda, né, nós nascemos simples e ignorantes e evoluímos. E há vários espíritos, quando a gente relembra lá as parábolas do Cristo, o Antigo Testamento também, a gente relembra vários personagens e principalmente daqueles que tiveram a responsabilidade de nos guiar, nos orientar na nossa caminhada evolutiva, que foram por Deus indicados para essa tarefa, né? De todos os tempos, de Moisés para cá, Elias, tantos outros, né? Cada um do seu tempo veio trazendo um ensinamento. E se a gente observar no tempo de cada um deles, cada um estava num estágio evolutivo de acordo com a evolução da humanidade, né? E foram vindo vários profetas, né? Moisés, a gente viu Davi, viu Salomão, viu tantos outros profetas, Jeremias, Isaías, até que chegou o momento de Jesus vir ao orbe e nos falar do amor, nos falar que o reino não é desse mundo, abrindo campo às nossas mentes para a gente começar a pensar na vida, na nossa vida como ser espiritual, embora a gente ainda não compreendesse muito naquela época como era isso, mas ele jogou a semente lá para a gente. Muitos conseguiram ir adiante. E a doutrina espírita explica também que pela lei da reencarnação, nós somos criados simples e ignorantes e evoluímos. E como temos o livre-arbítrio, cada um de nós tem o seu tempo de evolução, o seu ritmo de evoluir. Alguns de nós somos mais aplicados, outros um pouquinho mais displicente e se ilude por qualquer coisa e aí se desvia. Mas Deus nunca nos deixou só e sempre nos orientou, sempre nos reconduz ao bom caminho, né? Então, também no livro dos Espíritos está lá para a gente que há aqueles espíritos que, mesmo tendo sido criados simples e ignorantes, avançaram mais rapidamente na senda evolutiva e alcançaram o estágio de espíritos puros, sem se equivocar, sem se perder, sem precisar estar repetindo muito provas, sem que fosse necessário se desvirtuar e fazer coisas erradas. Simples e ignorantes precisavam aprender, sim, mas sem se desvirtuar. Já outros de nós, fazendo escolhas equivocadas, entramos por caminhos de dor, de sofrimento e de ilusão, né? Se perdendo nas coisas do mundo. Mas estamos caminhando aí. E a partir de Jesus, que foi o Espírito mais perfeito que teve no orbe e que os seus ensinamentos valem para toda a eternidade e nos seguem até hoje, nós simplesmente só revisamos os seus ensinos, só buscamos outra linguagem para falar do que ele falou, mas o ensino é o mesmo, né? E até que ele veio, deixou a sua mensagem, mas ainda assim ele sabia que muitos de nós ainda não estavam no nível capaz de compreender tudo, muitos de nós distorcemos a sua mensagem, desvirtuamos e com esse intuito atrasou muito a evolução de muitos, né? Porque iludiu a muitos, né? E no século XIX
vem Allan Kardec abrir os nossos olhos à verdade de uma maneira mais aberta, tirando as nossas vendas, tirando o sentido figurado de tudo que Jesus pregou, falando abertamente sobre a imortalidade da alma, sobre a comunicação dos espíritos. Os fenômenos espíritas falaram por si, não há como negar o que acontece. Tudo isso para fazer com que a gente desperte espiritualmente, mas ainda assim há muitos de nós resistentes, porque precisam de experiências para que aceitem essa realidade, porque muitos de nós, mesmo vendo, não acreditam, ainda se recusam a acreditar e a se transformar. Quando a gente pensa na parábola do jovem rico, é um jovem que conhecia de tudo, mas que conhecia até os ensinamentos, mas que, preso às coisas do mundo, não conseguiu acompanhar Jesus. Então a gente vê a lição do desapego aos bens, a importância da vida espiritual. Quando a gente vê a outra lição sobre ser forçado a caminhar 1000 passos, a oferecer a outra face, a gente vê a necessidade da gente se libertar do orgulho, do egoísmo que há em nós e de nos fazermos humildes. É uma lição de fraternidade, de caridade, de desapego, de buscar se aperfeiçoar e se espiritualizar. A gente vê na história da traição, da prisão, do julgamento, da flagelação, da condenação, da execução de Jesus e da sua aparição a seguir, 3 dias após, a gente vê a lição da imortalidade da alma, a realidade da vida se abrindo para nós, com a continuidade da vida fora da matéria. Mas ainda assim a gente não apreende. Esses dias, na sala mediúnica, numa comunicação espírita, o espírito já estava desencarnado, então já estava consciente da continuidade da vida, mas estava desesperado porque quando começaram a preparar ele para retornar a uma nova experiência no corpo físico, ele não queria porque não queria. E a comunicação dele foi de total desespero, recusando. Para a gente ver como é que, assim como do lado de cá a gente tem dificuldade de aceitar que há vida espiritual, mesmo do lado de lá, o espírito tem dificuldade de querer retornar, de continuar, de mudar, de aprender. As pessoas, os espíritos, se acomodam naquele nível em que ele está, mesmo que esteja sofrendo, a mudança é difícil, né? Então a gente vê esses 1000 aspectos para a gente analisar das escrituras, das interpretações e dessas distorções dos ensinos nesses 20 séculos, né? E a interferência divina e as correções que a doutrina espírita traz para a gente. E a gente vê que a gente foi educado a aceitar que Jesus é Deus. Por muitos séculos a gente foi ensinado por isso. No início, o cristianismo primitivo não tinha isso, mas depois que o cristianismo foi aceito pelo imperador romano e foram criados vários vínculos, os sacerdotes se aproximaram do poder público humano, temporal, começaram as distorções, e aí a gente começou a aprender tanta coisa assim diferente. A gente viu todos esses espíritos da antiguidade nos orientando, e depois de Jesus nós tivemos Francisco de Assis, Joana d'Arc, nós tivemos Allan Kardec, né? E mesmo depois de Allan Kardec, exemplos de espíritos
vivenciando o Evangelho de Jesus na sua mais pura feição. Nós tivemos na Inglaterra personalidade de Glade, acho que é Howard, eu não sou muito bom no inglês não, uma inglesa que queria ser uma irmã de caridade e queria ajudar os desvalidos. Não tinha nenhum bem, não tinha nada. E o pessoal não deixava, porque ela não tinha condições, achava que não tinha condições. E ela foi por conta própria dela, de trem, atravessou toda a Europa e toda a Ásia de trem. Numa época de conflito, ela atravessou da Inglaterra até a China, que era o seu objetivo. Sem dinheiro, sem nada. Um senhor a ajudou, pagou sua passagem e deu uma indicação de quem ela procurar lá na China quando ela chegasse. Só isso. O resto correu por conta dela, seu esforço. Passou aperto, que estava em tempo de guerra, a China com o Japão, e não queriam deixar ela seguir viagem. Chegou numa parte da viagem que queriam que ela descesse e o trem foi tomado só por militares, e ela bateu o pé e foi adiante, conseguiu ir adiante. Chegou lá, passou muito sufoco até aprender tudo. A pessoa a quem ela foi indicada a procurar, que foi sua mentora por um tempo, logo desencarnou e ela teve que assumir tudo. E durante a guerra da China com o Japão, eles tiveram que deixar o lugar onde viviam, porque o lugar foi bombardeado. E ela se viu às voltas com 100 crianças sob a sua responsabilidade, atravessando áreas totalmente desabitadas com as crianças, para fugir dos rebeldes, e de vez em quando se deparava com algum, tinha que desviar no caminho, e conseguiu chegar num lugar seguro depois de mais de uma semana caminhando. É a saga dessa mulher. Então a gente vê, eu estou contando tudo isso para chegar no Chico, porque eu quero mostrar para vocês, porque a gente tem o hábito de, quando a gente fala de Jesus, principalmente nessa fase do dar a outra face, quando alguém te bater num lado, ou alguém te obriga a caminhar 1000 passos, você caminhar mais 2000, a gente responde dizendo que, mas eu não sou Jesus, Jesus era perfeito, e alguns dizem que Jesus era Deus, né? Então que ele era capaz de fazer isso, e a gente nunca se sente capaz. Mas Deus, na sua infinita sabedoria, ao longo do tempo, veio trazendo todos esses espíritos nos diversos graus evolutivos, para demonstrar para a gente que há essa evolução gradativa. Nós lembramos Elias veio para guiar o povo numa época, mas na sua época ele, por questões de religião, e ele provou que Deus era um Deus vivo realmente, e os outros sacerdotes não, e ele acabou mandando matar, não teve misericórdia, mandando matar todos aqueles sacerdotes. E quando ele voltou como João Batista, ele fez um trabalho eficaz de evangelização, mas teve que experienciar na carne o que ele fez no passado. A doutrina espírita explica isso. A gente tem Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce, e aí chegamos no Chico em 1910, né? Então a gente vê essas várias missões e vemos o exemplo do Chico, que se autodenominava o Cisco de Deus. Ele nasceu a 2 de abril de 1910, na cidade mineira de Pedro Leopoldo, como vocês já sabem, e é aí que eu fico receoso de ficar repetitivo, né? Ele nasceu com o nome de Francisco de Paula Cândido, uma família bem pobre. Seu pai, João Cândido Xavier, era vendedor de bilhetes de loteria, e sua mãe, Maria João de Deus.
A gente sabe que no passado as famílias tinham uma tendência de ter grandes famílias, mesmo com pouco recurso, mesmo não tendo médico à disposição. As mulheres eram parideiras, tinham muitos filhos mesmo, né? Ele teve 8 irmãos, né? Maria Cândida, Luzia, Carmosina, José, Maria de Lourdes, Raimundo, Maria da Conceição e Geralda. Aos 5 anos ele ficou órfão. E a sua mãe, quando estava bem doente, que sabia que ia desencarnar, e ele perguntou: poxa mãe, você vai deixar a gente? E ela diz para ele: não, eu vou dormir. Se alguém disser que eu morri, não acredite, eu vou dormir, mas eu volto, tá? Prometeu para ele. Mas ela pediu ao marido que distribuísse os filhos, com medo da criação, né? Pediu que distribuísse aos conhecidos, aos parentes, para que fossem criados. E aí o Chico também questionou ela sobre isso, mas ela falou que voltaria. E aí o Chico teve como família a madrinha, e não foi uma experiência muito agradável, foi uma experiência muito forte na vida dele. Naquela época não existia essa coisa de bullying, não existia esse estatuto da criança, não tinha nada, e o que os adultos falavam era o que valia. Então ele passou por bastante sofrimentos nessa época, né? A mãe dele desencarnou em 29 de setembro de 1915. A mediunidade dele aflorou na sua primeira infância, bem cedo. Tanto que teve uma ocasião que, antes da mãe desencarnar, numa conversa de marido e mulher, os dois conversando sobre um acontecido na vizinhança, uma vizinha que havia abortado, e aí começaram cada um a falar uma coisa a respeito do aborto. E aí o Chico de repente interrompe os pais e explica de uma maneira científica o que aconteceu. E ele diz assim: o problema era devido à nidação inadequada do ovo. A criança adquiriu posição ectópica. Os pais aí se entreolharam, não entenderam nada, né? E aí ele disse que estava repetindo o que um espírito falara para ele, né? Na companhia da madrinha, que se chamava Rita de Cássia, foram situações muito angustiosas, muitas surras, muitos castigos, a deslealdade do primo, que uma vez culpou ele, ele se levantou à noite para ir no banheiro, e quando voltou, o primo tinha jogado um daqueles pinicos, urinol, de urina na cama dele, todo molhado. Aí outra surra, né, para justificar tudo. E ainda teve o cúmulo de uma vez ele aparecer com umas feridas, e a madrinha dele levou ele numa benzedeira. A benzedeira falou que só tinha um jeito de curar aquela ferida, que era uma criança lambendo aquela ferida 3 sexta-feiras. Já pensou? A gente tem nojo de qualquer coisinha boba. Já pensou você lamber uma ferida por 3 dias? E aí ele, nessa época, a mãe dele já tinha aparecido para ele em espírito, e ele achava até que ia se livrar daquele sofrimento, que a mãe dele ia levar ele, mas ela explicou para ele que ele teria que aprender a suportar aquilo, aprender a vivenciar aquilo com resignação. Então, na infância, a sua mediunidade desperta,
e ele já começa desde pequeno, bem antes do Emmanuel, a ter noção de disciplina, de renúncia, de resignação em criança, né? Enquanto a gente vê nos dias de hoje as crianças que sofrem abuso, que sofrem essas coisas, perder, se desorientar totalmente emocional e psiquicamente, alguns até chegam ao extremo de recorrer ao suicídio, né? E outros ficam totalmente desequilibrados, totalmente abalados psiquicamente, emocionalmente, marcados pela vida, né? Ele teve que passar por tudo isso e seguir adiante. E ele contou numa das suas biografias que ele teve que fazer isso, e ele relata o gosto horrível que era ter que fazer aquilo, mas tinha que fazer, né? E um agravante, ele perguntou ao espírito: isso ia curar? Não. Ele lambeu a ferida, não ia curar, mas os espíritos iriam providenciar a cura para ele, mas que ele tinha que vencer aquilo. E assim foi. Na escola também ele passou por muitas humilhações, muitas troças, né? Por ser assim diferente devido à sua mediunidade, e ele na sua ingenuidade comentava, mas as pessoas não acreditavam, né? Até que um dia ele se destacou, porque houve num ano lá de 1922, houve, por ocasião dos festejos da independência do Brasil, houve uma redação, um concurso de redação, e aí ele até reporta para a professora, e ele diz que o espírito manda ele escrever, e ele escreve no quadro: o Brasil, descoberto por Pedro Álvares Cabral, pode ser comparado ao mais precioso diamante do mundo, que logo passou a ser encastado pela coroa portuguesa. E daí em diante ele começou a ganhar o respeito dos colegas também, por ter ganho essa menção honrosa, né? Passou a ganhar o respeito. Eu já falei dessa parte, dos sofrimentos impostos pela madrinha. Aí passou-se um tempo, muitas surras e até garfadas ele levou, e numa dessas garfadas a madrinha acho que se empolgou demais, e a garfada foi mais profunda e a ferida demorou a cicatrizar. Aí nesse intervalo o pai dele se casou de novo com a dona Cidália, e a dona Cidália, a primeira providência dela foi reunir novamente os filhos do companheiro e trazer para a companhia de casa. E quando ela chegou perto do Chico, ela percebeu, quando foi abraçar ele, sentiu, e aí quando levantou a blusa, ele correu, não quis deixar. Ela foi, uma mulher sábia da sua época, né, com seu jeito maternal, levou ele num canto à parte, aí levantou a vestimenta que ele tinha, botavam ele para se vestir até com um camisolão, não tinha nada a ver com roupa masculina, mas ele passava por tudo isso. Aí levantou aquele camisolão que ele estava e viu a ferida no seu abdômen, tratou daquela ferida, cicatrizou, conquistou a confiança dele, conquistou o afeto dele, e ele sempre conversava com ela, como conversava com o pai também. Então ele sempre falou da sua mediunidade, dos espíritos que ele via, que ele conversava, mas sempre achavam que ele estava louco. E o pai levava ele para o padre católico, mandava ele rezar 10 Pai Nosso, 20 Pai Nosso, 50 Pai Nosso, aquelas orações todas da Igreja Católica, né? Fazer aquela penitência toda, muitas vezes, várias vezes.
E ele, ingênuo, criança, sempre voltava a contar e sempre voltava. Ele chegou ao ponto do padre fazer ele, nas procissões, carregar pedras pesadas na procissão. E ele suportava tudo isso. O tempo foi passando, a dona Cidália resolveu botar eles na escola. Foi a dona Cidália quem matriculou ele na escola, ele e os outros. Mas o custo era muito alto. 9 filhos. Com o tempo vieram mais 6. Ela teve mais 6. Então, é muita gente para criar. Aí ela resolveu fazer uma horta no quintal e vendia as hortas. E o Chico ajudava ela. Era ele quem saía para vender as hortaliças para ajudar. Então ele saía, vendia as hortaliças, ajudava nos afazeres de casa, e ia para a escola. Até que precisou trabalhar. Apareceu uma fábrica lá, uma tecelagem lá que estava fechando, e naqueles idos de 1900 e pouco, também não tinha CLT, não tinha nada disso. Não tinha, como eu já falei, o Estatuto da Criança, não tinha nada. Então, com 8 anos de idade, foi para a fábrica trabalhar. Hoje, a gente tem aí esse projeto aí do primeiro emprego, que tem até um nome. Tem um nome para esse primeiro emprego. A pessoa estuda e metade... Hein? Jovem aprendiz. Isso mesmo, obrigado, valeu. A pessoa estuda e metade do expediente cumpre 4 horinhas de trabalho lá. Tudo bonitinho, conforme a lei, mas antigamente não tinha isso. Então, com 8 anos, o Chico foi para a tecelagem trabalhar. E o horário de trabalho, 4 horinhas, ele pegava 3 horas da tarde para parar 1 hora da manhã, com 8 anos de idade. É mole? A gente reclama das condições de trabalho hoje, mas olha como é que era naquele tempo, já com 8 anos de idade. E para ganhar uma miséria de salário, que dava tudo na mão do pai, era assim antigamente. E ia. E aí achavam que com isso o problema da mediunidade dele estava resolvido, porque ele ficava cansado, ia dormir, mas nada. Ele continuava tendo os problemas dele. Conversava muito com a dona Cidália. Por uma ocasião, depois de tanto apanhar, a mãe dele aconselhou ele por um tempo a não comentar essas coisas. Mas mesmo assim, ele não comentava mais com os outros. Mas ainda era católico, ainda ia ao padre confessar. E aí continuava caindo nas penitências. Chegaram a querer internar ele em sanatório, achando que ele estava com problemas mentais. O tempo foi passando, foi crescendo um pouco mais, da tecelagem por problemas médicos, começou a ter crises asmáticas, coisa assim. Aí ele foi aconselhado a sair e trocou a tecelagem por um bar, foi trabalhar num bar. Servia, atendia todo mundo, tinha o problema de vender cachaça, porque além de ter que vender cachaça, que não era uma coisa agradável, depois ele ainda tinha que carregar os embriagados, bêbados. Tinha isso. Tá, passou outro tempo, saiu do bar para um armazém, ficou no armazém um bom tempo. E aí nesse intervalo, uma das suas irmãs ficou gravemente enferma. Ninguém resolvia o problema dela. E aí o pai já não sabia o que fazer, sem consultar o padre nem nada, soube de um casal espírita, né? E soube do casal espírita, ele começou foi na outra cidade, em Curvelo, chamar esse casal. O casal veio até eles
E o Chico ficou prestando atenção neles. E eles começaram a fazer algumas orações, a ministrar passes e tal, alguns dias. A irmã melhorou um pouco, mas ainda não estava boa. Mas quando estava em condições de sair do leito já e tal, eles pediram para levar ela para a cidade deles, para onde eles viviam, e ela ficou com eles lá um bom tempo, uns 3 meses mais ou menos, até voltar curada. E o Chico, nesse intervalo, viu eles fazendo aquilo e uma oportunidade, o seu Perácio conversou com ele, apresentou para ele o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele leu, entendeu e começou a se dedicar ao Espiritismo. Voltou lá no padre e disse ao padre: ó, padre, agradeço por tudo, mas a partir de hoje eu não estou abandonando o catolicismo, vou seguir o Espiritismo. Espero que o senhor entenda e tal. E o padre desejou a ele sorte, que Deus abençoasse ele pediu a bênção do padre, e nunca mais eles se viram, desde então. E o Chico seguiu a sua caminhada na doutrina espírita, com um irmão, num barracãozinho que o irmão tinha, montaram a primeira casa espírita, fizeram a primeira casa espírita, o Centro Luiz Gonzaga, e começou os trabalhos ali, a partir dali. E com esse casal, ele teve mais algumas oportunidades de estar com ele, e a esposa, Dona Carmen, a esposa do seu Perácio, foi quem trouxe de volta a irmã já restabelecida, e fizeram uma reunião de agradecimento. Nessa reunião, foi Dona Carmen quem viu o Emmanuel, que se identificou como mentor espiritual dele, se identificou para ela, e pediu a ela que dissesse a ele que pegasse papel e lápis. Aí foi a primeira vez que o Chico psicografou, 17 páginas. Numa outra feita, mais uma vez, ela tornou a ver o Emmanuel, tornou a pedir que papel e lápis, continuou a psicografia, e daí não parou mais. E sempre atendendo os necessitados, né? E o Chico sempre foi muito humilde, por muito tempo andou de pés no chão, pés descalços, era comum naquela época. Teve uma ocasião que o padre lhe deu de presente um par de sapatos, mas por muito tempo enquanto ele ainda tinha contato com o padre, já nos seus 15 anos por aí, lhe deu um par de sapatos. O Chico nunca namorou, mas ele se prestava para os amigos a escrever cartas românticas dos amigos, para as namoradas dos amigos. Fazia muito isso. Então, ele conheceu o Espiritismo, tá. E daí em diante o Chico não parou mais. Ele aprendeu muito com as suas... Desde a sua infância, as lições que a gente aprende hoje na doutrina espírita, que a gente vê no livro Pão Nosso, Vinha de Luz, e em todas as outras obras que a gente vê, não só do Emmanuel, do André Luiz, de todos os espíritos que se comunicam com a gente, que nos inspiram para o bem, Bezerra de Menezes, todos, as palavras-chave: renúncia, abnegação, resignação, fé, caridade, oração. Chico aprendeu tudo isso, vivenciou tudo isso. Então, o Chico é daqueles espíritos que seguiu a rota, seguiu o caminho do bem. Enquanto a gente se desvirtua, eu conheci o Espiritismo com meus 14 anos, 13 para 14 anos. Eu estou com 66 anos, e nesta longa estrada dos meus 66 anos, quantas vezes eu me desviei, quantas vezes eu me desencaminhei para ter que voltar de novo. E o Chico, não, firme ali no seu trabalho,
equivocado. Então, assim, há espíritos que ascendem rápido e há espíritos que seguem essa estrada mais lenta dos desvios, né? Há espíritos que do início da jornada da ignorância alçam um voo rápido e outros se perdem nas ilusões, nos equívocos. O Chico é desses missionários que e tanto Jesus como a maioria dos mensageiros, como o Chico, a lição mais segura está também no Livro dos Espíritos. As duas provas mais difíceis, a da riqueza e a da pobreza, mas com certeza a da pobreza, da humildade, é a que nos conduz com mais segurança e mais rapidamente a nossa perfeição moral. Ele recebia muitos presentes nessa sua caminhada, à medida que foi ficando conhecido pelo trabalho que realizava, pela assistência que realizava, foi ficando muito conhecido e muitas pessoas iam até ele pedindo ajuda. Iam gente humilde. Ele tinha um amigo muito humilde que sempre ia lá, sentava com ele, ouvia ele, conversava com ele, não tinha nada, mas ia lá, era um bom amigo dele, acompanhou o Chico a vida toda. Era quase que um mendigo ele, acompanhou o Chico a vida toda e era um bom amigo. O Chico tinha na mais alta consideração e tinha amigos de bem, de posses, que pelas curas que foi realizado e recompensavam o Chico com vários presentes, mas o Chico delicadamente declinava de todos os presentes. O Chico ganhou uma fazenda com muitos hectares e declinou dessa fazenda, e essa fazenda gerou inclusive dissensão, porque a casa espírita que ele frequentava queria a posse dessa fazenda, mas o Chico abriu mão, e aí houve briga até na justiça por conta disso. E aí o Chico acabou se afastando da casa, passou a atender na sua residência, onde depois do lado foi criada uma casa espírita, mas houve essa dissensão. Houve também o caso, logo no início que ele começou a psicografar, o seu primeiro livro, muito famoso, que é esse que eu lamentavelmente não trouxe, o Parnaso de Além Túmulo, um livro de poesia, de diversas poesias, diversos autores famosos, brasileiros e portugueses, e também um dos autores, Humberto de Campos, a sua viúva também questionou a autenticidade das poesias, e a autenticidade foi comprovada que era mesmo do Humberto de Campos, e ela reivindicou os direitos autorais. Só que o Chico não detinha direito autoral nenhum, tudo ele doava para as federativas, todas as federativas, a Federação Espírita Brasileira e várias outras federativas se beneficiaram com isso e utilizavam esses recursos para promover o bem e para a divulgação da doutrina. Divulgavam não, ainda divulgam até hoje, né? O trabalho é centrado nisso aí. Então, teve todos esses percalços na vida do Chico, e o Chico nunca se desgastou. Tem uma passagem em que ele teve o seu dia todo de atividades e havia uma mulher que estava procurou por ele o dia todo para tomar passe, o dia todo procurando ele para tomar passe, e não achava ele, foi se irritando com aquilo. À noite, foi no centro espírita, ele estava lá, e ela chegou perto dele: seu safado, estou te procurando o dia todo. Pá! Um tapa no seu rosto.
E aí ele ficou paralisado, né, sem entender nada, chocado. E ela você vai me aplicar o passe agora. E ele não tinha condição de aplicar o passe, ficou paralisado, sem ação. E aí o Emmanuel aparece para ele e aí ele fala com o Emmanuel: você viu, Emmanuel? Eu vi. Não tem condição de aplicar. Não, mas você precisa aplicar o passe nela. Você tem razão, mas ela tem a necessidade. E aí ele teve que se recompor e aplicar o passe na senhora. Você vê tanta coisa pequena que a gente se desgasta no nosso dia a dia, em casa, na família, no trabalho, na rua. Por coisa pouca a gente se desgasta, perde o controle e não aceita, né? Cheio de orgulho, cheio de egoísmo. E o Chico passou por tudo isso para atender a sua missão, para atender os ensinamentos crísticos de fazer o bem ao próximo, né? A todo momento, quando a sua irmã teve essa crise, ele também ficou preocupado e o Emmanuel falou para ele: você está preocupado com a sua irmã? Tem tanta gente também passando mal, você nunca viu você com essa preocupação toda, né? Então são essas coisinhas todas que a gente vai vendo na vida do Chico, que faz a gente pensar e que tem que de alguma forma servir para a gente repensar a nossa vida, repensar como a gente vive, reconsiderar as nossas decisões, os nossos comportamentos com os nossos semelhantes, com aqueles com que a gente está envolvido, para que a gente possa modificar realmente a nossa maneira de viver, se a gente quer de fato, quando chegar a nossa hora de retornar ao mundo espiritual, que a gente possa realmente voltar em melhores condições. O Divaldo, ele tem uma palestra que ele fala com muita propriedade de duas pessoas que o Chico favoreceu, assistiu, uma senhora e uma netinha. Como é que é o nome dela? Dona Conceição e a Pequena Lia. A história da Dona Conceição e a Pequena Lia. Ele conta para o Divaldo que conheceu a Dona Conceição e a Lia. A Dona Conceição visitou ele, a Dona Conceição encarnada, num desdobramento, foi ao Chico numa madrugada em que o Chico estava psicografando, pedir ajuda, pedir socorro, porque ele estava muito necessitado de fome, de alimento, não tinha o que comer, estavam quase morrendo de fome, de inanição, mas que a missão dela aqui ainda não tinha sido concluída, que ela ainda precisava ficar um pouco mais aqui, que ele fosse lá urgente. Ele recebe aquela mensagem e diz onde era aquela, na Lapinha, para ele ir lá no dia seguinte. Ele vai no dia seguinte, chega lá, é um casebrezinho dessas casas de Taipá, um casebrezinho, um lugar afastado, tinha só mais umas 6 casas, era um casebrezinho bem humilde. Morava a senhorinha já dos seus 90 anos com a netinha que era totalmente deficiente. E o Chico conta para o Divaldo: Divaldo, ela é linda, ela é assim, descrevia ela com uma beleza, e o Divaldo tentava pintar aquele quadro de beleza que ele passava, né? E convidou ele para ir lá com mais alguns amigos, inclusive um que era de São Paulo, que era um dos que comandavam a Santa Casa lá em São Paulo lá. E foram, tinha bastante posse. Aí foram lá, levaram bens, levaram algumas coisas, foram lá visitar. Quando chegou lá, que o Chico se aproximou da criança
e a mãe descobriu para eles verem, o Divaldo tomou um choque, né? Porque a beleza que o Chico via era uma beleza espiritual, do espírito, não correspondia ao corpo daquela criança totalmente deformada, cega, corpo todo torcido, cabeça desproporcional, sabe? Não ouvia, ela só percebia o Chico chegar por questões de vibrações psíquicas mesmo. E aí se começava a se debater quando via ele de alegria. E aí o Divaldo conta isso com muita propriedade, conta que cuidou dela um bom tempo e que esse amigo de São Paulo ajudou a assistir, quis levar elas para lá para cuidar melhor, mas o Chico disse que não, porque a missão delas era ali, que se fosse levar para lá, poderia interromper a conclusão da missão, e elas desencarnaram ali. Ele presenciou o desencarne de ambas. A criança foi primeiro e a avó foi 10 dias depois, todas assistidas pela espiritualidade e, segundo o Chico, um fenômeno de muita riqueza, de muita luz. Então, o Chico vivia entre os dois mundos, e essa capacidade de percepção do mundo espiritual deu a ele essa serenidade, essa tranquilidade para vivenciar tudo isso. Nós precisamos aprender e desenvolver isso. Nós somos espíritos, precisamos desenvolver essa capacidade psíquica em nós, desenvolver essa mediunidade que há em nós, para que a gente possa ascender espiritualmente, não com essa preocupação de querer fazer tudo o que ele fez, mas que a gente possa buscar se desenvolver isso na fé, na oração, nos compromissos, no pouquinho que a gente puder fazer de bem a cada dia, e no muito que a gente possa se esforçar de não fazer, de não voltar a se equivocar e cometer os equívocos que a gente tem cometido vida fora. O Chico desencarnou como ele desejou. Algumas semanas antes de desencarnar, ele já começou a ficar mais em casa e agradecia por tudo que lhe ofereciam, por tudo que lhe davam, e ele percebeu que todos os amigos vinham visitá-lo, e aí, quando ele percebeu que o último visitou, ele comentou, já vieram todos. E aí perguntou por um dos que ajudavam ele, um dos cuidadores que ajudavam ele, e disseram que o cuidador estava de folga, estava ausente, ia voltar 1 ou 2 dias depois, e aí ele diz assim, não vai dar tempo. Ele queria fazer a barba. Não vai dar tempo. E aí ele desencarna suavemente, o seu corpo fica por 2 dias exposto para que a população pudesse se despedir dele com calma, e foi formada fila quilométrica, muitos quilômetros, 7, 8 quilômetros, e as pessoas ficavam horas na fila para ficar 30 segundinhos, 1 minutinho perto dele, se despedindo. Os amigos providenciaram e dos céus jogaram muitas pétalas de flores no seu velório. E ele foi recebido, segundo dizem, pela Dona Cidália, que já estava na espiritualidade, entre tantos que o acolheram, né? Então, a história que eu tinha para lembrar do Chico é essa, e que de alguma maneira, toda vez que a gente possa pegar uma obra dele, lembrar dele, que a gente possa lembrar que todos nós podemos, desde que nos esforcemos, que não foi só Jesus que muitos tomaram por Deus, porque era perfeito, que fez o que fez. Não, ele enviou vários dos seus mensageiros, mostrando para a gente que é possível. Nós é que precisamos nos desapegar de tanta coisa material
que são supérfluas e que a gente ainda tem como sendo essencial para nós. É a lição de hoje. Eu espero que seja de proveito para todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver. Nós agradecemos ao Rogério, né, para a gente fazer esse passeio pela vida de Chico. Chico que classificava sua trajetória, né, sua missão, seu trabalho como um grande carteiro, né, e ele já destinou para a gente mais de 400 obras. São muitos livros para que a gente possa ir passear, inclusive a meditação de hoje foi justamente um livro psicografado por ele, né? E como o Rogério disse, não recebeu um centavo, né? Destinou totalmente para as obras, principalmente para a Federação Espírita Brasileira e outras federativas que ainda, né, até hoje, vendem as suas obras, né? Bom, estou aqui para falar para vocês como é que vai ser a dinâmica agora, a partir de sexta-feira. Vai acontecer a 60ª Semana Espírita. São 60 edições de Semana Espírita em Volta Redonda. Então vai ter ciclos de palestras e seminários em diversas casas espíritas. Começa nesse sábado agora, dia 5 de abril, às 19h30. Vai estar com a gente Alexandre Pereira, que é do Rio de Janeiro. Ele vai falar do tema O Porvir e o Nada. A Semana Espírita vai falar sobre os 160 anos do céu e inferno, tá? No domingo, atenção, quem vem domingo na idade, na casa, não vai ter atividade aqui. A atividade vai ser na Semana Espírita, na Associação Espírita Estudando a Verdade. Estudando a Verdade fica aqui no 207, perto do posto ali, do posto de gasolina ali. Então não tem erro, tá? Então quem vai fazer é um seminário, não é uma palestra, é um seminário. Então vai ser de 9 até umas 11 horas. Vai estar com a gente a Ana Rosa Airão. Ela também é do Rio de Janeiro e ela vai falar sobre os bons e maus espíritos. Então, lembrando que nesse domingo a palestra não será na EDAC. A EDAC a gente vai deixar um cartazinho no sábado para lembrar, para quem esquecer, mas já fica o registro. Nesse domingo a palestra vai ser lá no Estudando a Verdade. Vai ter transmissão, tá, gente? A gente vai exibir, vai colocar o link normalmente no Facebook, vai ser feita transmissão no canal do Conselho, 36º seu. E aí, na segunda-feira, a Semana Espírita continua com João Luiz do Nascimento, no Centro Espírita Encontro do Mestre. É um centro espírita que fica ali no Retiro, no Eldorado, né? Ele tem um morrinho ali, antes da Santa Casa, do Casão José, né? Fica ali perto. E na terça-feira, quem vai estar na Semana Espírita é o Rony Ricardo, aqui de Volta Redonda. Vai estar no Centro Espírita Irmã Sheila, outra casa vizinha nossa, no bairro Mangueira. Na quarta-feira, a Darcy Neves, que é também do Rio de Janeiro, vai estar no Centro Espírita Sirineus. Só que nesse dia vai ter atividade no EDAC, tá? Nós vamos fazer a nossa palestra normalmente. E quem vai estar aqui na palestra no dia 9 de abril é o Felipe. É um morador novo. É o Felipe que vai falar sobre bem-aventurados dos aflitos. Então, não me deixa sozinho. Eu fiquei até surpreso. Eu falei, sou eu. Na quinta-feira não vai ter sistematizado. Essa quinta agora vai ter, né? Amanhã nós temos estudo sistematizado, mas na próxima quinta, no dia 10 de abril, vai ser a palestra com o Dr. André Luiz, lá no Grupo Espírita, Dr. José Kleber. O Dr. André Luiz era aqui de Volta Redonda também.
E aí, na sexta-feira, nós vamos fazer uma caravana do EDAC para participar, porque quem vai estar fazendo a palestra no dia 11 de abril, lá no Grupo Fraternidade Espírita Esperança, fica no Aeroclube, ali naquele bairro do Aeroclube, é o nosso amigo Robinson. Então, convém a nossa participação, a nossa presença para prestigiar o nosso querido presidente. Ele falou que não precisa não, é preciso. Tá, gente? Vamos fazer um esforço de fazer uma caravana para prestigiar o nosso amigo Robinson. E no último final de semana, no dia 12 e no dia 13 de abril, quem vai estar com a gente é Álvaro Crispino, do Rio de Janeiro também. Ele vai fazer uma palestra no Caminho da Luz no dia 12 às 19h30 e no dia 13 no Centro Espírita André Luiz. Lembrando que nesse dia do domingo, no dia 13 de abril, também a casa vai estar fechada, vai ser totalmente direcionada às atividades lá no Centro Espírita André Luiz. A evangelização também na próxima semana também vai estar participando de uma atividade que vai acontecer com os jovens. É uma peça teatral do Companhia Teatral Arte em Cena, nossa querida Estael de Oliveira. Ela vai fazer uma peça chamada Tem Alguém Aí, que é totalmente voltada para os jovens, é um teatro e uma roda de conversa. Essa peça vai ser às 3h30, no dia 12 de abril. Tem esse sábado que vai entrar, o outro, tá? Então a evangelização na outra semana vai ser totalmente migrada para a Associação Espírita Estudantes da Verdade, que vai ser lá o local do evento. O tema do Robinson, gente, vai ser a condição do espírito no mundo espiritual. A programação está no nosso portal, está nas nossas redes sociais. Tem também o cartaz ali, o panfletinho, nós já acabou, mas nós já solicitamos até pelo menos essa semana a gente distribuir mais folhetins para vocês, tá? Mas qualquer coisa, tá lá no nosso site, tá lá no nosso blog, quer dizer, né? No nosso Instagram, no Facebook, tá tudo lá, tá? Só acompanhar. Beleza? Então, lembrando também que uma novidade que nós divulgamos essa semana, a casa agora tem Pix. Então, quem quiser, principalmente a turma do Facebook, muita gente no Facebook são frequentadores que trabalharam na casa, mas hoje estão em Fortaleza, estão em São Paulo, estão em outros lugares. Pessoas que nos assistem frequentou a casa, mas por motivos de trabalho ou motivos que a vida levaram para outros lugares, mas ainda são sócios, contribuem com a casa de alguma maneira. Então nós temos um Pix agora, que é o CNPJ da casa, tá? A chave é o CNPJ, que a casa agora está com a conta do Banco do Brasil ativa. O CNPJ é 29 798 667, o contrário, 63. Felipe, queria anotar, tem ali uns cartãozinhos, quem quiser. O número está ali perto do livro de assinatura. Inclusive as atividades da casa, evangelização, está tudo ali. Quem quiser levar, fica à vontade. Tá bom? Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus a oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprender um pouco mais das lições desse Evangelho, para colocarmos em prática no seio da família, da sociedade, no íntimo. Ampare a todos aqueles irmãos que passam por diversas provações, perturbações, sofrimentos, que a gente possa mentalizar nesse canal de irradiação mental para consolar através da água pura do Evangelho, e que possamos caminharmos juntos, contribuindo para a regeneração desse planeta. Mais uma vez agradecemos a todas as oportunidades que nos destes e que possamos agora cumprir com o planejamento proposto de dar prosseguimento a levar essa mensagem consoladora a todos os corações, levar as sementes para que possam dar frutos e colaborar com esse planeta em transição. Que o Senhor nos proteja, nos ilumine, hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus.
Pessoal, só uma coisa que eu esqueci. Nos domingos, os 2 domingos que não vai ter palestra, tanto no Estudando da Verdade quanto no Centro Espírita André Luiz, haverá almoço. Quem desejar almoço pode fazer já as reservas. Entra lá no portal, então entre em contato com a gente direciona o melhor caminho para vocês fazerem a reserva dos almoços, quem desejar, tá? Então, domingo agora, Estudando a Verdade, tem almoço. No outro domingo, no André Luiz, também tem almoço, quem desejar, tá? Tenha todo mundo uma boa noite. Quem desejar a praça, só aguardar que serão chamados, tá?